Amém? Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Aleluia, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez podendo ministrar o seu coração. Abra a tua Bíblia comigo em Êxodo capítulo de número 33, por gentileza. Êxodo capítulo de número 33. Uma passagem bastante conhecida de todos nós, eu acredito. Tenho certeza que o Senhor falará ao nosso coração, amém? Êxodo 33. Aleluia. Nós vamos ler a partir do verso de número 12. Amém? Êxodo 33, 12. Quem achou, diga amém. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e disse Moisés ao Senhor: tu me ordenastes, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, de você tem me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os seus propósitos, para que eu te conheça e continue aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o seu povo. E respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos faças sair daqui. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? Então o Senhor disse a Moisés: farei o que me pedes, porque tem me agradado, e você eu conheço pelo nome. Então disse Moisés: eu rogo-te para que me mostre a sua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor dizendo: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Então tirarei a minha mão, você poderá ver minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Amém? Com sua cabeça, feche seus olhos. Pai, te agradecemos pela leitura da tua palavra. Ela é viva e eficaz. Tenho certeza que mais uma noite o Senhor falará conosco. Pai amado, que o Seu Espírito Santo ele esteja presente durante toda a ministração. Que Ele haja, Pai amado, no meio da igreja, em nome de Jesus. Nós não podemos aceitar vir num lugar como esse, Pai amado, e não sermos tocados pela Sua presença. Nós não podemos aceitar, Pai amado, vir para um lugar como esse e não sentir o Senhor falando conosco, Pai amado, e não ver, Pai amado, mesmo que como um deslumbre, a Sua glória manifesta, Deus. Então, Espírito Santo, haja em favor da Sua igreja, no meio da Sua igreja, e ministra ao nosso coração em nome de Jesus. Tira agora toda distração. Tira, Pai amado, todo coração endurecido, todo, Pai amado, plano maligno para distorcer a palavra. Tudo aquilo que o inimigo preparou para que, Pai amado, essa semente seja roubada dos corações, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Porque aqui não há espaço para nenhum mal, Pai amado, para nenhum demônio, para nenhuma arma forjada contra nós. Muito pelo contrário, aqui só há espaço para o Espírito Santo de Deus. Pai amado, então em nome de Jesus Cristo, venha ao nosso encontro nessa noite, é o que nós pedimos. Amém. Amém, querido? Você que está de pé pode se sentar em nome de Jesus. Eu acredito que todo mundo conhece o desfecho dessa história. Eu quero narrar para você um pouquinho o desfecho dessa história até nós chegarmos em Êxodo 33, a partir do verso número 12, que foi o que nós lemos. Mas o povo, assim como nós mesmos, desagradou a Deus de novo e de novo. É incrível como que o povo de Deus tem a capacidade de desagradar a Deus de uma forma tão grande. O povo do Êxodo aqui, eles já tinham passado por muitas coisas. Eles tinham visto o Senhor agir como um forte e poderosa no Egito.
Eles já tinham visto as 10 pragas que atingiu todo o Egito, mas não o povo de Deus. Eles viram o anjo da morte, né, que matou o primogênito de todo o Egito, menos do povo de Israel. Então eles saem do Egito e o primeiro desafio é atravessar um mar. Olha só que interessante. E Moisés, ele clama a Deus falando: Deus, o que a gente vai fazer agora? A gente saiu do Egito, está de frente ao mar chamado Mar Vermelho. E agora? O Senhor nos tirou de lá para que a gente pereça aqui. O Senhor dá uma resposta para Moisés dizendo assim: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Porque se o Senhor deu uma direção, Ele não quer que você fique perguntando o caminho toda hora. É só você seguir em frente, amém, irmão? Glória a Deus, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para fazer, cumprir. Se nos depararmos com o mar, com muralha, tanto faz. O mar ele vai se abrir, a muralha ela vai cair, porque o Senhor já nos deu um direcionamento. Amém? Então eles viram o mar se abrindo, eles viram água saindo da rocha, né? Eles viram o Senhor os alimentando com maná. E como sempre nós estamos insatisfeitos, então o povo começa a pedir carne, e o Senhor envia carne do céu também. Olha só que interessante. E o povo come tanta carne, come tanto churrasco, a ponto do churrasco começar a sair pelo nariz, né? Credo, coisa nojenta. Mas foi o que aconteceu. Ou seja, eu estou contando todo um desfecho para que você entenda. E ainda assim, o povo reclamava contra Deus. Em todo o tempo. Parou diante do Mar Vermelho, começou a reclamar. Sentiu sede, começou a reclamar. Inclusive foi um dos motivos que Moisés não entrou na terra prometida. Primeira vez o Senhor disse para ele: fere a rocha para sair água. Moisés feriu a rocha. Você já imaginou isso? Aí de uma pedra, de uma rocha sai água. Segunda vez Moisés, o povo está reclamando de sede de novo. Senhor, o que a gente vai fazer nesse deserto? Ele fala: fala com a rocha para que saia água. Moisés foi, talvez ali levado pelo estresse de ter um monte de pessoa reclamando na sua cabeça, ele fere a rocha. E sabe qual que é o problema? Eu entendo isso como um problema, você pode entender diferente. O problema é que Moisés teve resultado fazendo aquilo que Deus não pediu para ele fazer. Toma cuidado, irmão, quando você fazer algo que Deus não te pediu e isso dá certo. Pode custar a sua entrada na terra prometida. Moisés, em vez de falar com a rocha, ele fere a rocha. Deus fala assim: cara, você me desobedeceu. Por causa disso, você vai ver a terra, mas você não vai entrar na terra. Pastor, mas um errinho tão pequeno, cara, ao invés de falar com a rocha, ele simplesmente bateu na rocha. Qual que é o problema? O problema é a desobediência daquele que está vendo a plenitude da glória de Deus. Amém, irmão? A desobediência é o problema que a gente tem desde o Éden e continua até hoje. Amém? Deus não tem problema nenhum com o pecado, muito pelo contrário, Ele já resolveu o problema do pecado enviando Cristo. Por que a gente insiste em pecar? Porque a gente insiste em ser desobediente. Não se aparta do mal. Continuamos andando nas rodas dos escarnecedores. Amém? Nós continuamos procurando satisfazer a nossa vida em coisas, irmão, que não vai nos fazer. Porque Eclesiastes capítulo número 3 vai nos dizer que Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. Irmão, coisa da terra não satisfaz quem é do céu. Amém? Então o problema de Deus é sempre esse: o povo reclamava contra Deus, o povo desobedecia a Deus. Deus, ele tentou restabelecer a sua intimidade com o povo. Isso você vai ler lá em Êxodo capítulo número 19. Estamos chegando no 33, estamos no 19, né? Ele fala: Moisés, fala para o povo se consagrar, que eu vou descer e vou falar com eles. Mas até hoje a gente tem esse problema, né? A gente quer que Deus fale conosco através do pastor. A gente quer que Deus fale conosco através do líder de célula. A gente quer que Deus fale conosco através do profeta. Mas relacionamento direto com Deus poucos querem. O povo vira e diz assim: fale tu, Moisés, conosco para que não morramos. Mas não deixe que Deus fale conosco, porque senão a gente vai ter um problema. Simplesmente porque Deus se mostrou da forma que Ele é. Deus, Ele desce naquele monte e o monte começa a pegar fogo, tem terremoto, tem trovão. Deus, Ele simplesmente se mostrou, porque Ele pode se mostrar. Quem não pode se mostrar é a gente, que não vale nada. E o povo então fica com medo de Deus, mesmo tendo visto que Deus estava cuidando deles o tempo todo.
Irmão, imagina essa roupa bonita que você está. Imagina que você tenha ela desde criança. Já parou para pensar nisso? Foi o que o povo viveu no deserto. Pelo menos eu não li na Bíblia que Deus criou um guarda-roupa no deserto para o povo trocar de roupa. Muito pelo contrário, a Bíblia nos relata que as vestes iam crescendo conforme eles iam crescendo. Dá para imaginar isso? Você tem um sapato sua vida inteira, você nunca precisar trocar o sapato, porque ele vai ficar intacto, bonitinho, vai crescendo de acordo com sua lapa aí, né? Sua prancha cresceu. Ou seja, o povo viu cuidar de Deus o tempo todo, mas eles continuaram a reclamar, até que um dia o Senhor ele dá uma sentença. Vou pular lá para o 33 agora para não ficar muito extenso. Mas o povo erra de novo. Moisés ele está em cima do monte, recebendo então aquilo que a gente entende como as tábuas da lei. De repente Moisés ele está lá na glória, irmão. Imagina, diz que uma nuvem cobriu o monte. E tinha pessoas, certas pessoas, elas chegaram até a ponta do monte. Josué, que estava com Moisés, ele foi até o cume do monte. Mas somente Moisés foi chamado para dentro da nuvem de glória. Amém? Vocês estão comigo aqui? E ele fica lá dentro. E de repente então ele recebe aquilo que nós temos, Êxodo 20, como os 10 mandamentos. E ele está lá na glória, porque eu acredito que os 10 mandamentos foi entregue tudo tranquilo. E eu acredito que naquele momento, isso eu acredito, a Bíblia não fala, eu acredito que naquele momento o Senhor está explicando o fundamento dos mandamentos. Ó Moisés, eu escrevi aí para não matar por causa disso, disso e daquilo, e que não sei o que. E ele está se relacionando com Deus, recebendo tudo aquilo da parte de Deus. E de repente Deus para a conversa, fala assim: Moisés, desce. Se fosse eu ia falar assim: não, tá doido? Eu tô aqui na glória, eu tô aqui no manto, tô aqui na bênção. Você já participou de um culto que você não queria ir embora? Você já teve um momento de oração no seu quarto que você não queria sair dali para ir trabalhar, e não era por preguiça de trabalhar, é porque a presença de Deus te pegou de tal forma que você fala assim: mano, eu não quero sair daqui? Já me aconteceu algumas vezes, e eu creio que já aconteceu com você. E eu creio que era o que Moisés estava vivendo, cara. Deus estava falando com ele. Ele estava envolvido na nuvem de glória de Deus. De repente Deus fala: você vai ter que descer, e a culpa nem é sua. Desce porque o povo pecou. Eles levantaram para ele um bezerro de ouro, Moisés. E está falando que aquele bezerro é que tirou eles do Egito. Como que pode, cara? Depois de tudo que eles viram Deus fazendo para tirar eles com mão forte e poderosa, eles ainda levantam o bezerro. E melhor, eu quero explicar isso aqui para você de uma forma muito simplória de você entender. O bezerro ele é o filhote do boi. Vocês estão comigo aqui? Quando o povo arranca os brincos de ouro, as pulseiras, correntes, dá para Arão ele faz o bem mexido ali e ele funde. E a palavra diz que Arão ele não constrói um bezerro de ouro, diz que daquilo que ele fundiu sai um bezerro de ouro. De alguma forma a imagem do bezerro apareceu ali. E se a gente for estudar um pouquinho mais a fundo a palavra de Deus, o boi ele simboliza a força do homem. Vocês estão comigo? O boi ele vai simbolizar a força do homem. E aí por muitas vezes eu me perguntei: mas por que fundir um bezerro de ouro? E aí, estudando sobre a palavra de Deus, eu vim ao entendimento. Você não precisa acreditar isso, isso é um entendimento meu, que eu tive. Mas eu entendi que o Senhor deixou com que saísse a imagem de um bezerro de ouro para mostrar assim: vocês são um menino, a força de vocês é muito pequena. Não pode nem ser um boi para mostrar que vocês têm força, tem que ser um bezerro. Vocês são moleque demais. Vocês acham mesmo que vocês têm força suficiente para sair de um império que oprimia vocês? Não, vocês são meninos. E por vocês serem meninos, quando vocês fundirem aquele que te tirou do Egito, vai sair alguém igual a vocês, bebê. Tem que ser o bezerro. Vocês saíram pela força do homem, porque a força do homem é representada pelo boi. Nem um boi vocês têm um bezerro. Vocês são pequenos demais. E aí Moisés desce e quebra as tábuas da lei. Aí tem todo um desenrolar. Cara, é tremendo isso aí, né? Porque tem todo desenrolado. A primeira quebra a
até a gente chegar aqui no capítulo número 33, porque pós capítulo número 33, no capítulo número 34, o Senhor vai fazer com que Moisés escreva novamente as leis em novas tábuas. Vocês estão comigo? Tem todo um desfecho. Deus mata um monte de gente, merecido. Tem gente que fala assim: Deus é mau, pastor, Deus é justo. Amém, irmão? Deus é justo. Por isso que ele fala: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Por quê? Vocês já não estão merecendo mais nada. Por quê? Porque vocês estão confiando na força do braço de vocês, mas vocês não confiam em mim, que está cuidando de vocês em cada detalhe. Nós tivemos um testemunho aqui de um Deus que cuida em cada detalhe. Eu falei disso aqui quinta-feira. Às vezes a gente acha que Deus ele não cuida da gente em assuntos superficiais, mas isso não é uma verdade, irmão. Se a gente de fato quisesse ter uma intimidade com Deus, o Senhor ia falar para a gente até aquilo que a gente tinha que comprar e deixar de comprar, o que a gente tinha que vestir e deixar de vestir, porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Deus ia mostrar para a gente com clareza quais caminhos nós deveríamos seguir. Mas o problema é que a gente é inteligente demais, entre aspas. O problema é que a gente é forte demais. Não, pastor, eu aguento. E aí a vida da gente está destruída, e a gente quer chegar na igreja com o peito estufado, com um sorriso no rosto, e apresentar diante de Deus, né, as canções sorrindo à toa. Irmão, você está destruído, você tem que chegar na igreja chorando e clamando misericórdia de Deus. Você tem que entrar para o seu quarto e falar: Deus, eu sou o pó. Não adianta você fingir para aquele que te conhece antes do seu nascimento. Aí a gente confia na nossa inteligência, a gente confia na nossa força, a gente confia na nossa estratégia, e a gente está levantando um bezerro de ouro, entristecendo o coração de Deus e correndo o risco dele dar uma sentença de dizer: eu não vou mais com vocês. Eu acho que a pior coisa que a gente pode esperar da parte de Deus é quando Ele não está mais conosco, quando a presença dEle já não nos acompanha mais. Pastor, é impossível. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É verdade, Ele está conosco, mas às vezes a gente não está com Ele. Há uma grande diferença entre Ele estar conosco e a gente não está com Ele. É igual uma amizade falsa. Você está com a pessoa não está com você. Você confia na pessoa, a pessoa não confia em você. Você quer o bem dela, ela não quer o seu bem. É a questão. E a pessoa que quer o seu bem, se você não entendeu, é Cristo, irmão. O Senhor, Ele não quer nada de ruim, que nada de ruim te sobrevém. Pastor, e por que vem? Porque a gente não está com Ele. A gente não entende os caminhos dEle. Porque para o verdadeiro cristão, para aquele que está em Cristo, irmão, até a tristeza salta de alegria. Vocês estão comigo? Até a tristeza salta de alegria. A palavra de Deus vai nos dizer em Romanos capítulo número 8, se eu não me engano, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Então na minha vida, quando eu tenho dificuldade, eu não entendo que é, sabe, uma sentença de Deus contra a minha vida. Eu entendo que Ele está fazendo com que algo está contribuindo para o meu bem. Eu não sei o que é, mas eu preciso passar essa dificuldade, porque lá na frente isso vai contribuir para o meu bem. Eu não estou entendendo agora, Senhor, mas se eu estou contigo, eu confio na sua soberana vontade, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Veja bem, vivem segundo o propósito de quem? Dele. O problema é que a gente tem um monte de propósito e a gente quer fazer um monte de coisa. Nenhuma delas foi Deus que pediu. Irmão, Deus não tem a obrigação de sustentar aquilo que não foi Ele que edificou. Vocês estão comigo aqui? Estamos chegando em algum lugar. Nós corremos esse risco do Senhor não estar conosco. E foi exatamente o que aconteceu aqui com Moisés. O Senhor, Ele fala assim: eu não vou mais. Porque o Senhor, Ele se manifestava numa nuvem de dia para trazer frescor por causa do sol do deserto, e à noite Ele se apresentava como uma coluna de fogo para que o povo pudesse se aquecer do frio do deserto. Mas Deus falou: eu não vou mais. Senhor, se o Senhor não vai, vai quem? Moisés pergunta isso para Deus, depois você lê o desfecho. Fala: eu vou enviar um anjo. Ainda bem que tem pessoas que não desistem da presença, irmão. Moisés falou: um anjo eu não quero. Eu imagino Moisés fazendo birra. Moisés está lá, em pé diante da face do Senhor, quando Deus fala assim: ó, eu vou enviar um anjo. Eu acredito que Moisés sentou,
cruzou os braços, né? Não sai daqui se o Senhor não for conosco. Não nos permita sair daqui se a sua presença não nos acompanhar. Não, Moisés, mais um ano. Não vou. Não saio. Porque existem pessoas, irmão, que não abrem mão da presença de Deus. Agora, existem pessoas que, pelo contrário, se a bênção de Deus os acompanhar, já é suficiente. Existem pessoas que, se a misericórdia apenas de Deus os acompanhar, já é o suficiente, irmão. Existem pessoas que, se eles apenas entendem que eles já estão salvos, é o suficiente. Eles acostumam a viver sem a presença de Deus. E aí a gente traz para um ambiente de igreja, a gente acostuma a ter um louvor sem a presença. A gente acostuma a ter uma reunião sem a presença. A gente vai para o nosso quarto e a gente acostuma fazer a mesma oração todo dia. Aquele negócio mecânico, aquele negócio chato. E a gente fala, poxa vida, deu minha hora. Deixa eu ir embora. E a presença não vai com a gente. Eu falei isso quinta-feira, cara. Qual foi a última vez que a gente orou, que a gente jejuou para que o Senhor, sabe, nos acompanhasse até o nosso emprego? Tem gente que, sabe, acorda em cima da hora, velho. E aí dá uma leitura na Bíblia, isso quando dá, né? Se der tempo, ora, se não der, pau, sai de casa, irmão. Você não sabe aquilo que o inimigo tramou contra você naquele dia. Mas fiel é Deus, que mesmo que a gente permanece infiel, Ele permanece fiel a nós, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele continua te guardando e protegendo, mesmo que você nem lembra que Ele existe. Ou você acha que quem garantiu a sua segurança da sua casa até aqui na igreja foi quem? O seu carro, o seu veículo, sua moto, a sua direção defensiva no trânsito foi quem te guardou. Deixa eu te falar, meu irmão, o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito para que Ele nos guarde. Mas a ordem vem do Senhor, ou seja, a proteção vem dEle. A gente não pode se acostumar a viver sem a presença de Deus, cara. Não, eu não quero só as bênçãos de Deus. Eu quero a presença dEle. Eu não quero só a misericórdia, eu não quero só a salvação, eu quero a presença dEle. A ponto de eu acordar todo dia e falar, Senhor, se o Senhor não for comigo, não me deixe sair daqui. Sabe, Senhor, se o Senhor não estiver comigo, não me deixa ministrar um louvor caótico. E quando eu falo de caótico, eu não estou dizendo questão de performance, meu irmão, porque para quem me conhece sabe muito bem disso. Eu não procuro ministros que tenham boa performance, eu procuro ministros que estejam no óleo. Porque para mim pode ser desafinado, pode tocar tudo errado, eu não tenho problema se a presença vem, nada disso me importa, meu irmão. E eu não estou falando, pastor, mas aí é falta de excelência. Não, eu não sou contra a falta de excelência, eu acredito que os dois têm que caminhar junto. Amém? Eu acredito que é uma balança, nós temos que ter técnica, mas nós também temos que ter unção. Mas se eu precisar abrir mão de um, eu vou abrir mão da técnica, vou continuar com a presença dEle. Eu não posso me conformar, irmão, sabe? Caramba, velho, John Wesley falou sobre isso. John Wesley disse, ei, se você for pregar o sermão, você põe fogo no seu sermão. John Wesley, mas e se não tiver fogo no sermão? Então taque seu sermão no fogo, porque não presta para nada. Eu não posso me acostumar em pregar uma palavra sem o fogo de Deus ardendo no meu coração, irmão. Sem a presença dEle está manifesta nesse lugar. Tem alguém comigo aqui hoje? Tem alguém sentindo essa presença aqui hoje? Irmão, nós precisamos da presença. Não dá para viver sem a presença. Meu Deus. Sabe quando Moisés ele fala algo que é uma chave? Uma chave para o nosso coração. Moisés fala assim, como eu sei que o Senhor tem se agradado de mim se o Senhor não vai comigo? Você quer saber se você tem agradado a Deus ou não? A presença dEle não se aparta de você. É simples. É pela presença. Se tem alguma coisa te acompanhando que não a presença de Deus, meu irmão, sinto muito, talvez você não esteja agradando a Ele quanto toda a gente pensa. Vocês estão comigo aqui? Vocês estão entendendo? E a gente acostumou, cara. E sabe, eu acho que sim,
A gente aprende a desfrutar da presença de Deus quando nós temos bons sermões bíblicos. A gente aprende a adorar a Deus quando a gente começa a consumir aquilo que nós entendemos como palavra de Deus, como Bíblia. Eu acredito que a Bíblia ela é o fundamental para que nós aprendamos todas as coisas. Se a gente quer aprender a adorar a Deus, nós não precisamos de um seminário de adoração, nós precisamos ler Bíblia. Nós queremos a presença de Deus, nós não precisamos de um Catch the Fire, né? Os caras põem até nome em inglês, avivamento do Fire de Ramanamahaya, né? Não, nós não precisamos disso, nós precisamos de Bíblia, irmão. Porque quando nós lemos que quando o Senhor se apartou de alguns homens, eles foram completamente destruídos, a gente vai começar a valorizar a presença de Deus e não aquilo que o Senhor tem para nós. É diferente. Tem gente que não vem na igreja para adorar a Deus, eles vêm para receber aquilo que o Deus dele pode dar para ele. Deixa eu te falar, todo mundo que serve a Deus por aquilo que ele pode dar, vai servir o diabo se o diabo der algo maior. Isso não é mentira. Sinto muito. Se o inimigo te oferecer uma bandeja maior, você vai trocar o seu Deus, porque você só está interessado naquilo que ele tem para te dar. Mas eu acredito que ainda exista, pode ser que sejam poucos, mas pessoas que zelam pela presença de Deus e por quem Deus é, e não por aquilo que ele tem a oferecer. Você está comigo aqui? Aleluia. Davi entendeu isso. O salmista Davi, ele vai entender isso durante seu reinado, quando ele peca. Lá em Salmos capítulo de número 51, versos de número 10 e 11, ele faz uma exclamação e ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Olha o 11: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o seu santo espírito. Veja bem, Davi ele não estava preocupado em perder o reino. Davi ele não estava preocupado em perder as suas mulheres. Davi ele não estava preocupado se ele ia perder a riqueza, se ele ia voltar para um pasto, cuidar de ovelhas, mas ele estava preocupado com uma só coisa. Ele falou: Senhor, o Senhor precisa criar em mim um coração puro. O Senhor precisa renovar. Por que renovar? Porque ele tinha, mas ele pecou, perdeu. Então renova um espírito reto, ou seja, que anda nos seus caminhos, que não se desvia. Mas esse não é o mais importante. O mais importante é: não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o seu Santo Espírito. Não me lances fora da tua presença. A gente precisa entender isso, cara. A gente precisa entender a preciosidade da presença de Deus e de quem Deus é. Senão a gente está correndo um risco gigante. E a gente tem um problemão. Porque talvez se o Senhor, e eu só estou falando isso numa hipótese, o Senhor retirasse o Espírito de nós e não mais estivesse conosco, talvez uma grande maioria das pessoas que estão dentro da igreja não iam perceber a diferença. Pastor, fale por você. Não, irmão, eu falo como igreja. Porque tem dias que o Senhor não vem no culto e a gente não percebe. Tem dia que o Senhor não recebe a nossa adoração e a gente não percebe. Eu não vou falar que isso é um problema da igreja brasileira. Eu acho que isso é um problema da igreja de Cristo no geral. Nós estamos trocando Cristo por aquilo que não vale. Nós estamos trocando a presença por coisas superficiais. Eu já falei isso aqui no altar, mas eu vou falar de novo para ficar bem na sua cabeça, porque eu sou meio old school. Eu sou um jovem velho. E quando eu digo um jovem velho, eu falo na questão do evangelho. Eu sou antigo, cara. Eu gosto das reuniões de oração, eu gosto do jejum, eu gosto da leitura da palavra. Negócio de congresso, pastor, é bom fazer congresso, mas isso aí não me atrai não, gente. O cantor vai vir, amém, glória a Deus para ele, que seja usado por Deus, mas isso aí não me atrai, eu prefiro ficar no meu quarto orando.
Sabe, não, pastor, para criar um ambiente mais legal na igreja tem que pintar as paredes tudo de preto e apagar as luzes e vamos fazer um negócio. Não, irmão, para criar um ambiente legal na igreja, o ambiente onde o Espírito Santo se move com liberdade é o ambiente perfeito. Nós não precisamos de luzes, nós não precisamos de cantores melhores, nós precisamos resgatar a presença. Colocar o Senhor numa posição de honra e de glória que Ele nunca deveria ter saído. Porque hoje a gente enaltece muitas coisas, inclusive alguns pregadores. Eu vou lá ver aquele pregador porque ele está cheio do fogo. Irmão, você deveria estar cheio do fogo. Você deveria estar carregado da presença. E eu não estou desprezando, é aquilo que eu falo. Eu assisto outros pregadores, eu vou onde eles estão quando eu não tenho compromisso com a congregação. Eu ministro em outras congregações, eu não tenho problema nenhum com isso. Nós fazemos congresso aqui, meu irmão. Nós, tentamos arrumar o ambiente físico, coloca uma luz legal, a gente melhora os instrumentos, na medida do possível a gente vai fazendo as coisas acontecer, mas nada disso vale se a presença não tiver mais. Isso aconteceu com alguém chamado Sansão, que foi levantado para ser libertador. Você vai ler isso em Juízes 16, 20. Sansão, ele dá para uma mulher um lugar que ele deveria dar apenas para Deus. E talvez eu estou falando de você. Sabe por que você fica tão arrasado quando seu relacionamento dá errado? Porque você está dando lugar para a pessoa que você deveria dar para Cristo. E quando você inverte os valores, você coloca a pessoa num pedestal e abre mão até da presença se for preciso para que satisfaça a outra pessoa, seu relacionamento vai dar errado, irmão. Porque o Senhor não divide a glória dele com ninguém. O primeiro lugar é dele, sempre será dele, nem que seja força. E aí a gente tem um problema, porque Sansão fez isso. Sansão, em vez de colocar o coração dele em Deus, Sansão coloca o coração dele numa mulher. E aí ela pergunta: qual que é o segredo da sua força? Se amarrar minhas tranças. Qual que é o segredo da sua força? Me amarrar com cordas novas. Aí a mulher fica triste. Dalila, estamos falando dela. Fala: você está mentindo para mim, esse relacionamento aí não vai dar certo, você não me ama é nada, Toda vez que você ouvir isso, você não me ama porque você não faz tal coisa para mim, é o capeta, viu, gente? Sai fora que é fria, em nome de Jesus. Aleluia. Principalmente para os namorados, você não me ama porque você não vai para a cama comigo. Aí você põe a mão na cabeça dele e fala: sai, Satanás. Porque prova de amor nunca foi aquilo que a gente faz, mas a fidelidade que a gente tem, quem a gente é em respeito à pessoa. O que a gente faz é só um bônus, irmão. Amém? Aí ele falou: a eloquência de Sansão, a minha força está nos meus cabelos. Se você cortar, eu não tenho mais força. Mas na verdade ali, irmão, tudo já estava acabado. Juízes 16, 20 vai dizer que ela corta as tranças de Sansão ali, os cabelos, E aí de repente ela exclama: Sansão, os filisteus estão vindo. E aí olha o que a palavra de Deus nos diz. Ele acordou do sono e pensou: sairei como todas as vezes antes e me livrarei deles. Porém ele não percebeu que o Senhor o havia deixado. Cara, imagina, você acorda e não percebe nada diferente. O Espírito, ele se retira de você. A presença de Deus já não está com você, mas você acorda e não percebe nada. Você acorda e fala assim: das outras vezes acordei também, vou lá trabalhar, vou lá fazer minhas coisas, vou lá ter sucesso, vou lá conquistar, mas o Espírito já não está mais com você, cara, por isso está tudo desandando. Só que a gente não percebe. E a gente vai fazendo as coisas como se tudo estivesse legal. E eu estou pregando para crente aqui. Essa palavra é 100% para quem é cristão. Talvez não vai servir para você que nos visita e não entendeu ainda o que quer se entregar para Cristo. É uma mensagem para a igreja mesmo, criar vergonha. Assim como eu tenho que criar vergonha todo dia e falar: meu Deus, não me lance fora da sua presença, senão vai dar tudo ruim. Sansão não percebeu que o Espírito tinha se afastado dele. Apocalipse 3, a partir do verso 14, fala de uma igreja que também não percebeu que Jesus já não estava nela. A igreja de Laodiceia. Eles batiam no peito e falavam assim: nós estamos ricos e não nos falta nada. Aí Deus brada lá de cima: como que não falta nada se eu não estou aí mais? Nu.
Porque talvez para você plenitude, ter o Senhor contigo, é ter sua vida bem-sucedida. E sinto muito, vida bem-sucedida não é um sinal que Deus está te aprovando. Eu conheço muitas pessoas bem-sucedidas em Mateus capítulo de número 7. Vocês estão me acompanhando? Eu conheço muitas pessoas bem-sucedidas em Mateus capítulo de número 7 que chegaram diante de Deus e falavam assim: mas em seu nome nós expulsamos demônios. Em seu nome nós curamos, Senhor. Em seu nome nós fizemos muitas coisas. E o Senhor virou para eles e disse assim: aparte de mim que eu não vos conheço. Nunca vos conheci. Eles tiveram plenitude, sucesso na terra, fizeram coisas para Deus, mas o Senhor nunca os conheceu, porque a presença não estava com eles. O Senhor não estava com eles. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pastor, quando eu tiver dinheiro? Não, irmão. Apenas quando você tiver a plenitude da presença. Nós não podemos negociar a presença de Deus, irmão. Seja para o que for, seja para quem for. Por favor, eu vou repetir isso porque o Senhor está me incomodando muito em falar isso de novo. Por favor, não dê o lugar de Deus para pessoas. Você vai se frustrar. Mas é meu marido, pastor. Deus está acima do seu marido, amigo. Deus está acima do seu casamento. Deus está acima dos seus negócios. Deus está acima de todas as coisas, porque Ele é soberano. Nós precisamos viver nesse ambiente onde Paulo, escrevendo aos Filipenses 1:21, ele fala isso. Ele fala assim: porque o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Você está ficando doido? Como que a gente vai entender que morrer é lucro? Porque se eu morrer eu estou com Cristo, mas se eu viver eu continuo com Ele aqui. Nós precisamos viver aquilo que o Senhor Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos... Ele precisa estar conosco todos os dias, irmão. Não só no fim de semana, não só numa quinta ou num domingo, aonde a gente vem para a igreja, a gente veste a nossa melhor roupa de crente. O problema é que de segunda a sábado a gente não foi crente, né? E aí a gente tem um problema. Mas no domingo a gente é crente. Tem pessoas, inclusive, que já passaram por isso aqui, vão saber o que eu estou falando. Marido é uma bênção no culto. Acaba o culto, vira o Satanás. Já entra no carro brigando. Já entra no carro discutindo. Ou seja, que efeito a presença de Deus tem feito nas nossas vidas. Qual é a mudança que isso tem provocado? Porque quando a presença de Deus veio e o Senhor se apresentou para as pessoas, nenhuma delas foi a mesma mais. Eu desconfio muito de um evangelho que está sendo pregado e não está gerando mudança. Se nós estamos pregando o evangelho e ele não está trazendo transformação, então pode ser que nós estamos falando sobre o evangelho sem a presença. Pastor, qual que é a coisa mais importante da vida? A presença. Ter Ele conosco todos os dias, o tempo todo. Amém, irmão? Vocês estão entendendo isso aqui? Não aceite viver uma vida sem a presença de Deus. O Alessandro, ele fala uma frase muito engraçada: se a sua vida cristã está chata é porque ela é rasa. A vida do crente é divertida, gente. A vida do crente é legal. Do nada a gente entra numas lutas. Oh glória, olha que diversão. Tá tudo bem. Do nada, ó, uma luta pra gente enfrentar. Eita glória, né? Aí a gente começa a diversão. Fala: Deus, que é isso? Aí se você é um cristão legítimo, você começa a procurar pecado. Eu não é assim. Eu falo: pequei aonde, Senhor? Falei mal do irmão, mas foi sem querer, Jesus. Não leve isso em consideração, pelo amor de Deus, não quero passar essa luta. Mas aí você vê o cuidado de Deus em toda a luta. Você fala assim: amém, é isso mesmo. Aí você passa cantando a música do irmão lá: vou passando pela prova, dando glória a Deus, não é assim? E aí você vai passando pela prova, dando glória a Deus. De repente acaba a prova, você fala: louvado seja Deus, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Deus te apresenta outra.
mais difícil ainda. Olha que diversão, irmão. Olha que glória. Aí você fala, Deus, que é isso? Acabei de sair de uma luta, entrei numa pior. Sabe por que Deus faz isso com a gente? Pra gente depender 100% dele. É sério isso. Tudo bem, gente? Que dependência que a gente tem, né? Você tá dando conta de pagar suas contas de luz. O problema é quando a CEMIG vai lá e corta, irmão. E não adianta você miar. Essa referência é para poucos. Não adianta você ir lá e fazer o gato. Você é crente, irmão. Você não pode miar, não pode miar. Não dá, irmão. O que você tem que fazer? Falar, Deus, o que está acontecendo, meu Deus? O Senhor me chamou para estar na luz e não nas trevas. E a CEMIG cortou minha luz. Deus vai falar, paga suas contas. Agora, em vez de você pagar suas contas, você está comprando uma TV de 75 polegadas na Black Fraud, que você não precisa, para ver coisa que você não precisa. O gato vai miar. E se miar é pior, porque aí você está pecando 2 vezes. Essa é a vida do crente, irmão. Mas eu vou te falar um negócio. Eu gosto disso. Eu gosto porque as ondas elas sobrevêm sobre o barco, mas se Jesus está no barco, ele pode estar até dormindo. A presença dele já é o suficiente. O profeta Isaías vai falar disso. Ei, eu confio no meu Senhor, porque eu tenho certeza que no tempo certo ele se levantará e fará acontecer todas as coisas. Irmão, sabe o tempo que você precisa viver é o tempo de Deus na sua vida. No tempo certo ele se levanta e faz acontecer todas as coisas. Se você não pôr o dedo onde você não foi chamado. As coisas estão acontecendo, irmão, se posiciona em Jesus, não tenta resolver. Em nome de Jesus. Aceite meu conselho nessa noite. Embora eles falem que esse conselho fosse bom, não dava, vendia. Então esse eu vou vender por R$15. Quem quiser, vou falar aqui e depois vocês me pagam. Amém? Pode pagar com oração. Vou aceitar oração em vez de Pix. Amém? Vou te dar esse conselho. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele faz só a sua parte, irmão. O problema da igreja é que a gente tentou fazer o mais. Atrair a presença. Como? Vamos pôr o Isaías para fazer um pad e um teclado ruim aqui no fundo. Viu que unção? Não, irmão, a gente não atrai a unção assim. Sabe como que a gente atrai a unção? Joelho no chão, boca no pó, matando a nossa carne e desfrutando da palavra. Vamos converter as pessoas, pastor. O evangelho ele está radical demais. Então vamos adoçar o evangelho. Vamos trazer as pessoas para a igreja para dizer que elas vão ser os alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Que a vida deles vai mudar. E eles vão ser maior que o Elon Musk. Não conheço esse evangelho, irmão. Mas eu conheço o evangelho que diz o seguinte, Mateus 6,33: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não andeis ansiosos por coisa alguma, o que havemos de comer, o que havemos de vestir, porque os pagãos preocupam com essas coisas, mas o Pai que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Esse é o evangelho que eu conheço, irmão. Pode não sobrar, mas nunca vai faltar, porque o Pai que está no céu sabe de todas as coisas que nós precisamos. Vocês estão comigo aqui? Isso se chama caminhar na presença de Deus. Se o Senhor não for, eu não quero ir. Deixa eu te fazer uma pergunta: quantos lugares você foi que o Senhor não entra? Quantos contratos que você fez que o Senhor não queria assinar? Verdade, irmão. Tem vezes que a gente frequenta alguns lugares que o Espírito Santo passa longe, né? A gente faz aliança com algumas pessoas que o Senhor olha e fala: meu Deus, não é o que eu tenho para você. E por que a gente não entende isso? Porque a gente está abrindo mão da presença por outra coisa que não vai resolver nosso problema. Deixa eu dizer para você, irmão, nós precisamos resgatar os cristãos apaixonados que nós éramos.
que quando a presença de Deus não vinha no culto, a gente começava até a bater a cabeça na parede. Apareça, Senhor, apareça, Senhor. Apareça, a gente saía do culto sangrando. Não, essa parte é brincadeira, não saía não, né? Mas a gente ficava desesperado. É ou não é verdade? A gente ficava desesperado, a gente ficava louco. A gente chegava no pastor no final do culto, falava assim: pastor, quando que vai ter uma vigília? A gente precisa de uma vigília, a igreja está ficando fria, não, irmão? O problema é que hoje a gente já nem tem tempo mais. Ainda bem. A gente já nem tem tempo mais. Mas deixa eu te falar um negócio que o Senhor falou comigo. E eu quero encerrar. Isso. Se for preciso hoje, dar um passo para trás e depositar tudo aos pés dele e falar assim: Senhor, eu não quero nada. Só não me deixa sair daqui se o Senhor não estiver comigo. Faça isso nessa noite, irmão. Porque talvez você está caminhando sem Ele e achando que tem Ele. Se a gente for lá na rua e falar assim: ei, você tem Jesus? Eles vão falar: eu tenho Jesus. Eu conheço Jesus. O que é Jesus para você? Jesus é a minha vida. Mas passa mais tempo fazendo dança no TikTok do que com Jesus. Então Jesus não é sua vida, irmão. Você fica mais preocupado se o seu relacionamento der errado ou se as finanças não baterem, do que se você vir numa reunião como essa e não sentir Jesus. E vocês querem me dizer que eu sou louco, que eu que estou viajando, que eu que estou pirando. Ontem eu sentei na mesa com os meninos, estava junto. Segura aí. E eu falei isso para ele: Deus me livre viver uma vida onde eu acho que o Senhor está comigo e no fundo Ele não está. Deus me livre viver um evangelho de sentimentalismo, onde eu arrepio, mas eu não sou transformado. Deus me livre ler as escrituras sem entender que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Amém, irmão? O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Deus me livre não desfrutar desse poder. Mas sabe de uma coisa, irmão? Se Deus não fizer nada, eu ainda estou satisfeito. Se Deus não fizer nada, eu ainda estou satisfeito. Mas pastor, Deus tem que fazer. Deus não é obrigado a nada, irmão. Ele faz porque Ele te ama, porque Ele me ama. Mas Ele não é obrigado a nada. Mas se Ele não fizer nada, eu ainda estou satisfeito, se eu tiver a certeza que Ele está comigo. Eu não quero um anjo, eu não quero as bênçãos, eu não quero somente as misericórdias, eu quero Ele, irmão. E eu espero que você queira também. Vocês estão comigo aqui? Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus.